E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que suspendeu o diálogo com o Irã depois da escalada de protestos do país. O republicano pediu que os iranianos continuem nas ruas e tomem as instituições nacionais. Ele disse ainda que a ajuda está a caminho. O posicionamento veio um dia depois de o Irã informar a abertura de negociações com os Estados Unidos. Autoridades de segurança nacional americana devem se reunir ainda nesta semana para avaliar a situação. A Casa Branca informou que ataques aéreos estão entre as opções. Grupos internacionais de direitos humanos alertam para a possível primeira execução de um manifestante preso durante os protestos. Um jovem de 26 anos, detido na semana passada, será enforcado nesta quarta-feira. Uma autoridade iraniana disse à agência Reuters que cerca de 2.000 pessoas morreram em 2 semanas de protestos, incluindo agentes de segurança. Foi a primeira admissão do regime dos ayatolás que atribuiu as mortes a terroristas. E o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, disse estar horrorizado e pediu que o assassinato de manifestantes pare imediatamente. Já o Itamaraty emitiu uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, o governo brasileiro acompanha com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem em diversas localidades do Irã. O Brasil lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas. Ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país, o Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo passivo, substantivo e construtivo. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Teherã, se mantém atento às necessidades da comunidade brasileira no Irã. Fecho aspas e começo com a Ana. A gente exibiu aí a nota do Itamaraty, Ana, mas primeiro o que disse o presidente Donald Trump, que disse que vai enviar ajuda ao Irã. Ele não detalhou como é que seria essa ajuda, mas já interrompeu a negociação, o diálogo com o Irã diante dessa tragédia, né, que já supera aí 2.000 mortes de manifestantes. Paula, e é impressionante como nem diante de uma situação histórica como essa, os iranianos absolutamente exaustos, muitos pagando com a própria vida o cansaço, exaustos desse regime nefasto dos ayatolás, nem diante disso o governo brasileiro consegue dizer o que tem que ser dito. O governo brasileiro acompanha com preocupação a nota, né, do Itamaraty, a evolução das manifestações. O governo brasileiro não acompanha com preocupação o que os ayatolás, o que o regime, o que eles fazem com a população iraniana, como as mulheres são tratadas, como os homossexuais são tratados, como agora a internet foi cortada em dezenas e dezenas de cidades para que a verdade não corra ao mundo. Não, o Itamaraty está preocupado, o governo brasileiro acompanha com preocupação a evolução das manifestações. Curioso também que na situação do Maduro, quando a tensão atingiu um nível, né, USS Gerald Ford, ali perto do Caribe, e todos nós acompanhando alguma coisa vai acontecer. O governo brasileiro, Lula, né, disse que estaria disposto a ser o porta-voz para negociar com Maduro, para conversar, para isso, que aquilo. Por que eles não falam agora a mesma coisa? Por que o Geraldo Alckmin não vai até Washington e diz de vice para vice? Olha, porque já o Donald Trump ele está inclinado a tomar alguma ação pontual, como ele fez no Irã no ano passado, explodindo as bases nucleares, as instalações nucleares, como ele fez na Venezuela, situações, eu não diria nem militares, mas situações estratégicas pontuais. Ele está inclinado a fazer mais uma, enquanto o J.D. Vance, o vice de Donald Trump, está pedindo uma solução mais diplomática, uma solução, alguma extensão dessa conversa. Por que o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin não liga para o vice-americano e diz, olha, senhor Vance,
Eu estive no parlamento iraniano, eu estava lá na posse do presidente iraniano. Tudo bem que o parlamento gritava morte à América, mas eu não comungo disso não, senhor vice-presidente. Estou aqui disposto a conversar, a tentar colocar uma saída para situações mais diplomáticas. Tudo bem que o governo brasileiro tem uma linhagem dentro do governo que se dá muito bem com o Hamas. Tudo bem que o Hamas escreveu uma carta de agradecimento ao presidente Lula, mas esqueça tudo isso. Eu estou aqui para tentar ajudar. Lembrando também, Paula, que ontem o presidente americano ele foi até a Truth Social e disse que ele colocaria uma tarifa adicional de 25% em qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã, sobre todas as transações comerciais. O Brasil é um deles. O Brasil exporta milho na casa dos bilhões de dólares, o Brasil exporta soja. Como é que vai ficar essa situação? Ou vai ser só uma cartinha de o governo brasileiro acompanha com preocupação a evolução das manifestações? Augusto, como é que você tem visto esses protestos no Irã das últimas duas semanas? Olha, eu acho que me impressionou muito, primeiro, a sobrevivência, até agora, né, vem sobrevivendo, do governo da Venezuela. O que é que deu para perceber? Você tirar, há algum tempo, você tirava o cabeça do regime, exemplo, o Gaddafi, o do Iraque. Saddam Hussein. No caso do Iraque, tá, você tirava a cabeça, como geralmente eram ditadores que haviam herdado o governo do pai, pretendiam repassar ao filho, etc, etc. Esse pessoal, ele se cercava de um grupo muito pequeno e você, ao afastar esse cara, você já abria um buraco que não era possível ser fechado antes que a oposição avançasse. Agora é diferente. Por quê? Estão na Venezuela como é que eles chamam? Assessores militares. São todos soldados de aluguel. Cubanos. Você tem instrutores russos. Você tem chineses. Lá você tem... A revista OS revelou essa semana o número de generais. Eu fiquei perplexo. É um número de generais para um exército aí planetário. E esses, cada um tem um interesse e um nicho ali na ditadura corrompida até a medula a explorar. Então, é preciso que o povo se preocupe, desde já em todos os países, em manter algum partido político que ajude coordene a reação. É preciso olhar, mas com lupa. Aqui no Brasil já foram longe até demais, como temos visto. O aparelhamento das outras instituições. E eu estou vendo a dificuldade que enfrenta um país como os Estados Unidos, que quer a democracia, na ajuda que tem dado ao povo iraniano. Porque o povo iraniano se manifesta, então, mas você não tem o povo organizado para tomar o poder. Eles fazem isso deliberadamente, os ditadores, eles vão acabando com tudo. E há um problema adicional que eu vejo com preocupação no Irã. Você tem o Khamenei, que é o chefe religioso do país. E esse tem mais autoridade que o chefe de governo. Se a maioria xiita, no Irã de maioria xiita, isso é indiscutível, né? Se a maioria xiita for mobilizada para garantir o governo, o que é que pode fazer os Estados Unidos, né, além de uma guerra total? Isso aí eu estou dizendo, digo isso para mostrar como é que eu vejo a situação. Não é só assim, Estados Unidos vai e depois recua. Não.
Os Estados Unidos estão fazendo o possível, e mostraram isso na Venezuela, vem mostrando e mostrarão com mais ênfase no Irã, mas é complicado você afastar um sistema tão aparelhado, governo tão aparelhado, como esses países aí estão cuidando de fazer. Esse é o problema. Quanto à nota brasileira, por que eles não soltaram isso quando a Ucrânia foi invadida? Por que eles não defenderam a soberania nacional quando a Ucrânia foi invadida? Porque o governo brasileiro é cafajeste, chefiado por um ladrão, sem escrúpulos. Agora, é a comunidade. A ONU não vale nada, não serve para nada. Mas tinha de haver uma organização internacional, como foi a ONU em outros tempos, parece ter sido, se a minha memória não falha, em alguns lugares, a ONU pelo menos tentava ajudar ali o restabelecimento da democracia. Agora faz o contrário. Então eu lamento profundamente a solidão com que tem de combater o povo iraniano, que luta pelo futuro, né, contra o atraso, né, contra a perversidade, contra a treva. O povo deveria ser apoiado, o povo iraniano deveria ser apoiado por todas as democracias do mundo. É uma questão de sobrevivência. Mas o que a gente vê é o pessoal deixando para o Trump a solução e ainda criticando os métodos que ele usa. Pois é, amanhã, Cáutio, o manifestante pode ser enforcado, né? Como foi veiculado, e a nota do Brasil diz que os iranianos devem decidir de maneira soberana sobre o futuro do seu país. Não, essa nota, Paula, é a nota da vergonha, a nota do vexame de um Itamaraty que soltou uma nota antes para se parabenizar com Wagner Moura pelo Globo de Ouro e só agora relembrou de milhares de mortos no Irã. Então, esse Itamaraty do Mauro Vieira, do Celso Amorim, será lembrado como o Itamaraty da infâmia, né, da gestão infame de um Itamaraty que é cúmplice de regimes que massacram a sua própria população. Inclusive, é interessante, né? Quando tem astro brasileiro do cinema que vai em Hollywood e diz que ditadura é ruim, todo mundo aplaude. Quando tem manifestantes enfrentando balas nas ruas de Teherã falando ditadura é ruim, aí não, aí é uma questão de soberania, né? Quando houve aquela fraude no tempo do Ahmadinejad, isso faz o quê? Uns 15 anos, era o Lula o presidente, a frase dele também entrou para a história. Isso é choro de perdedor. Os que estavam morrendo na rua. E você lembrou bem essa agora tendência cinematográfica do governo brasileiro, sempre no papel de canastrão, né? E sempre do lado errado da história, sempre né? do lado errado. Só complementar, Paula, quando o governo do Irã, o regime do Irã fala que são terroristas, vou mostrar o rosto de uma das terroristas, só para relembrar que são jovens que estão morrendo no Irã, não são pessoas sem rosto, são jovens. Porque temos não aqui querem usar aqueles trajes. Exatamente, é uma estudante universitária de moda, de 23 anos, essa daqui, Robina Amian, morreu 4 dias atrás com um tiro na nuca, porque estava manifestando, como Augusto disse, lutando pelo futuro e contra as trevas. Esse é o regime que o Itamaraty está apoiando, mas para o Itamaraty é uma questão de soberania. Não importa que temos milhares de mortes nas estradas, nas ruas de Teherã e outras cidades iranianas. Rapidamente, Marcília, para fechar. Olha, eu só quero lembrar que esse jovem vai ser enforcado e que disseram aqui, o que as notícias que a gente tem é que eles, vamos ver se a gente se identifica isso com algum lugar. Ele não teve acesso a advogado, seus parentes puderam visitá-lo apenas rapidamente, por 10 minutos, e o chefe do judiciário do Irã foi chamado para conter as manifestações. Será que a gente se identifica com algum lugar? E sobre a nota, eu queria lembrar uma frase da nota que diz o seguinte: a nota diz: ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país. É porque eles são livres, né? Pois é. Então, quer dizer, o que o Itamaraty quer dizer é que cabe aos iranianos decidir se serão mortos ou não pelo regime. Olha que absurdo. Virem-se. Virem-se.